Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Douglas Cavalcante. Hoje estou deitadinho aqui, né? Com água no joelho, só Jesus. Joelho cheio de água. Olha só pessoal, hoje eu quero compartilhar algo com vocês, né? Para a experiência aí de quem está saindo pela primeira vez do corpo, ou quem já saiu do corpo também, aqueles que têm experiência e a percepção que o seu espírito saiu do corpo. Antigamente eu pensava que isso daí era coisa de espiritismo, coisa de macumba, e aí comecei a pesquisar. Depois que eu saí em 3 vezes em 2002, mas não dei importância, eu estava no meu trabalho. Na época eu estava até afastado da igreja, eu saí. Mas agora em 2016 não, eu estava firme com Jesus, como eu estou até hoje, né? Jejuando direto, orando, e eu saí justamente nos períodos que eu estava jejuando e orando. Saí do meu corpo e vi nitidamente. Então eu vou compartilhar essa experiência com vocês, mas com mais detalhes hoje, né? O que acontece? Dessas saídas que eu tive no corpo, o que eu pude perceber? Com a consciência nítida. Dizem até que é muito raro as pessoas que saem do corpo ter a consciência. Até existe pessoas que têm essa consciência nítida de tudo que aconteceu, mas que isso é muito difícil, né? Dizem que as pessoas que têm essa percepção de quase tudo, não é tudo praticamente, mas quase tudo, são espíritos evoluídos. Pode ser, né? Pode ser, estou pesquisando, pode ser que eu seja um espírito evoluído no corpo e eu não sei, né? Legal, agora no final de fevereiro de 2016 está saindo meu livro, tá? Onde eu conto como que eu superei a partida da minha filha de 15 anos em 2015, final de 2015, e superei a partida do meu filho no início de 2013, né? Foi justamente por causa dessas saídas do corpo que eu me fortaleci, que eu pude compreender, que eu vou te passar agora. O que eu entendi quando eu saí do meu corpo? Em primeiro lugar, vou falar o que minha filha sempre falava antes de ir embora. A Vitória: estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, a primeira coisa que eu entendi quando voltei do corpo, né, logo depois, conscientemente, é que nós não somos desse lugar. Por isso hoje eu entendo porque uns vão embora cedo, outros vão embora tarde, aí já é uma outra história também, mas hoje eu entendo porque ninguém fica aqui nesse planeta. Porque ninguém fica, porque nós não somos daqui. Lá em Isaías tem um versículo que Deus ele fala que antes que fôssemos formados no ventre de nossa mãe, não lembro onde é o capítulo, o versículo, se você procurar na internet você vai ver, está no livro de Isaías, se eu não me engano, é Isaías. Antes que fôssemos formados no ventre de nossas mães, Deus falando a Isaías: eu já lhes conhecia. Quer dizer, está bem claro, antes de nós sermos formados como seres humanos, nós já existíamos. Está me entendendo? Nós já existíamos. E eu tive uma saída fora do corpo, que eu fui no universo, né? Isso foi agora em 2017. Hoje é dia 10, né, de fevereiro de 2017. E Deus ele falava, eu ia até o universo e eu vi uma luz muito grande, muito forte, né? Uma luz imensa e forte. E dessa luz saiu uma voz e me mostrava assim várias tipo estrelas iluminadas, né? Como se fosse uma estrela iluminada, vários, imensos. E aquela voz falava assim, eu creio que foi Deus, falava assim: você está vendo essas luzes? Todas elas são consciências, são almas, são consciências, são espíritos. Aí é aquela luz tipo estrela, tipo sol, né?
brilhava assim. Aí ligando aquilo com o versículo, aí eu entendo porque que antes de nós sermos criados, de entrarmos no ventre de nossa mãe, ele já nos conhecia. Agora eu entendo que nós fomos formados no universo por Deus, como consciências, como espíritos ou como alma, chame como quiser. E depois fomos projetados no corpo humano, ou num veículo humano, que tem que ser bem cuidado, né? Eu acredito que para que aqui nós possamos ter experiências. Eu acredito que quando nós saímos daqui, vamos dizer assim, que muitos já saíram, quando a gente chega do lado de lá, né? Do lado de lá até aqui mesmo, a gente tem ciência de muita coisa. Então, o que eu quero te passar? O que eu percebi quando eu estava fora do corpo? Primeiro, que nós não somos daqui, né? Eu falei. Segundo, você não sente dor nenhuma. A dor está no corpo. A dor está no corpo. Se você toma uma picada de uma abelha, tudo está no corpo. Terceiro, nós somos energia. Nós somos energia. Quarto, Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala eu venci o mundo, ele já estava ressuscitado. Jesus já tinha ressuscitado. Em outras palavras, cumpriu a missão dele. Então, quarto, nós viemos para cumprir nossa missão aqui. Cada um tem a sua missão. Quinto, Jesus, quando saiu do corpo dele e falou: eu venci o mundo. Quando nós saímos com a missão cumprida, você pode se garantir um vitorioso. Você venceu o mundo. O mundo é um sistema. Nós estamos envolvidos nesse sistema, porque temos que passar por esse sistema. Uns falam faculdade, outros falam que aqui é uma escola, que é faculdade, e realmente, se a gente analisar, né? Que aqui é um processo. Outros falam que aqui é um ciclo do destino que somos obrigados a passar, né? E se você for pegar todas essas coisas que falam, realmente tem sentido, né? É quinto, né? Eu falei. Sexto, uma coisa interessante fora do corpo, eu percebi. Você tem uma visão geral das coisas. Você entende. Depois que eu voltei para o meu corpo, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ver de outra forma a Bíblia. Não que ela não seja verdadeira, muito pelo contrário. Ela é real. A questão é que eu passei a entendê-la, a interpretá-la totalmente diferente do que eu interpretava. E ainda tenho ajudado amigos meus hoje, pastores seminaristas, que lêem, entendiam que nem a mim de uma forma e na verdade é de outra, né? Então já falei, quinto, sexto, né? Sétimo, estou dando assim números, mas se não quiser não tem problema não. Não quiser botar números, não tem problema não. Sétimo, você, quando está fora do corpo, você, por ter a visão de tudo em geral, você entende que a morte não existe, pessoal. É muito bom isso. Então tem gente que fica impressionado comigo, com a minha esposa também. No início ela não teve não, ela ouvia eu falar, achava até que eu estava maluco, aí comecei a orar: Jesus, 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 e tudo eu peço a Jesus. Falei: Jesus, permite ela ter essa experiência. Mas o que ela vai pensar? Que eu sou maluco, sim. E aí um belo dia ela acordou, foi acender a luz aqui, meteu a mão no interruptor, a mão dela passou por dentro do interruptor, ela ficou assim, abriu o olhão, quando ela olhou para trás, viu o corpo dela dormindo do lado do meu na cama. Ai, Jesus, que Deus é tremendo, né? E então, aí o que acontece? As pessoas ficam impressionadas comigo, com a minha esposa: como vocês conseguem superar? A gente está escrevendo um livro, a gente não fala para uns, a gente fala para outros não. Aí está contando algumas experiências. Então, o que acontece? A vida se torna mais leve, mais fácil, mais livre,
Hoje eu entendo que Jesus ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu conheço a verdade, pessoal. Agora minha esposa conhece a verdade. Tá me entendendo? Isso daqui é porque nós somos obrigados a passar por isso mesmo. É uma missão, temos que cumprir nossa missão. Se você perdeu uma ente querida, agora, um detalhe que eu quero deixar importante. Já fugi dos números, viu? Nem sei se é oitavo, se é nono. Que uma coisa importante que eu percebi quando eu saí do meu corpo, eu quero que você saiba bem disso e grave bem. Jesus ele fala um lugar de paz, um paraíso, um lugar de tormento. E realmente existe um lugar de tormento e um lugar de paz, um paraíso, né? Porque houve uma vez que eu tive uma saída do meu corpo e eu conheci o lugar de tormento. E conheci só parte do paraíso, não conheci o paraíso todo. E assim mesmo, foi só o início, foi muito lindo o início, a recepção, né? Conheci uma praça muito linda também, minha esposa também saiu algumas vezes do corpo e conheceu alguns lugares. E depois descobri uma coisa muito interessante. Eu achava que isso daí era uma coisa rara. Descobri que existe mais de 100 milhões de casos que foram estudados no ano de 1990. Nós já estamos em 2017. Descobri também que a ciência parou de investigar a fundo casos como esse. Por quê? Eles já estão chegando à conclusão que não tem mais o que pesquisar que é real. Como um caso de uma cega de nascença, que ela saiu do corpo e ela detalhou tudo que ela viu para o médico. E aquilo impactou o médico. Como? Ela cega de nascença, como que ela falou o corpo? Ele nunca viu. Então ali eles tiveram a prova que realmente a alma, o espírito, como você quiser dar um nome, realmente consciência, outros dão um nome de consciência, sai do corpo, pessoal. O corpo é só um veículo, é uma casa. A gente tem que cuidar da saúde, que nós precisamos dela, temos que cumprir nossa missão na Terra, tá? Então plante o bem para você não ir nesse lugar de tormento. Eu não cheguei a entrar, eu só vi a frente do lugar de tormento e não vi espíritos lá dentro, mas já existiam espíritos lá dentro, tá? Eu não vi. E o paraíso eu vi várias pessoas, muitas pessoas, vi entes queridos meus, né? Falei com a minha filha. A minha filha, que partiu, ela chegou a me dar uma prova, na hora que eu estava me despedindo dela, nos céus. Ela falou: com uma prova que o senhor teve aqui, e ela me chamou de senhor porque eu não sou pai dela nos céus. Nos céus somos todos irmãos. A missão dela aqui na terra foi vir, ser minha filha e tal. Lá no céu não, são todos irmãos. E ela falou, como prova que eu estivesse lá, que eu tive lá, eu voltaria, em menos de 2 dias um membro da família seria levado para os céus, ia terminar o tempo dele aqui na terra, completar a missão dele. E nisso, quando eu voltei, eu acordei, era na parte do dia, eu chamei minha esposa correndo, falei para ela e comentei com ela e com meu irmão. E no dia seguinte, ela falou em menos de 2 dias, então aqueles 2 dias aconteceu alguma coisa. Ou se não acontecesse, ia ser coisa da minha cabeça. No dia seguinte, logo no dia seguinte, 11h30 da manhã, minha mãe me liga para dar notícia que a minha tia, que eu já não via há anos, né? Minha tia Deia, lá de Cabo Frio, tinha partido, tinha ido embora desse mundo. Terminou a carreira dela, completou a missão e foi para os céus, né? Aceitou Jesus e foi para os céus. E aquilo ali mexeu com a cabeça da minha esposa, mexeu com a cabeça do meu irmão, e eles começaram a... Opa, o negócio é sério mesmo, então não é coisa da nossa mente não. E fora inúmeras experiências que a gente tem, como eu tenho um amigo meu, que ele saiu do corpo dele, conversando isso com ele, ele é da igreja, igual a mim, né? Eu sou pastor, ele é obreiro da Igreja Universal, né? E obreiro não, ele é evangelista, tá caminhando para obreiro. E ele comentou comigo e falou: isso é uma coisa que eu não comento, porque tem gente que não sabe, não sabe interpretar, acha que é demônio, e não tem nada a ver.
Isso daí eu já pesquisei, isso realmente é uma prova de que nós não somos daqui. Em todas as culturas acontece isso, e religiões, quem não tem religião acontece também, tá? A religião é uma ferramenta para nos levar cada vez mais para o lado de Deus, para adorar e reconhecer Ele como Criador. Então esse amigo meu, ele comentou comigo que ele foi dormir e nisso ele saiu do corpo dele. Quando ele abriu os olhos, ele já percebeu, ele estava do lado da esposa dele. Foi uma coisa muito rápida, porque realmente é muito rápido. É questão de segundos ou milésimos de segundos, sei lá, uma coisa que acredito que quando realmente a gente sair totalmente do corpo, terminar o nosso tempo lá, a gente vai saber. Ele disse que viu ela orando, tudo, a oração dela todinha de joelho. Ele tinha acabado de separar da esposa dele, na época era noiva, e viu a oração dela todinha, que era em prol dele, pedindo a Deus para que ele voltasse e que ele fosse. Então ele viu aquilo e se comoveu com o que ele viu. Depois ele ligou para ela, conversou com ela, e ela ficou impactada. Como é que tu sabe isso tudo? Eu estava sozinho no meu quarto, tu não estava comigo. Aí ele foi, conversou com ela, explicou. Não, eu estava do seu lado. Ela, como é que pode isso? Eu olhei e tal, o quarto estava trancado, minha mãe estava na sala, não sei o que lá, isso e aquilo. E aí ele contou tudo o que ela orou. E ela ficou impressionada, e ele também impressionado, e ali foi a primeira experiência que ele teve. Então, eu percebi também, quando eu saí do meu corpo, sim, o véu, ele descobri. Quando, em pessoas que ainda não tiveram essa experiência, de repente você não teve ainda e está ouvindo, existe um véu, uma venda nos nossos olhos. Eu posso compartilhar, né, Pai? Isso aqui eu posso falar, né, Jesus? Existe uma venda nos nossos olhos. Quando você tem essa experiência de sair do corpo, a venda cai. Todas as pessoas passam a entender as coisas da forma mais nítida. Tudo se torna mais leve, fácil de entender. A vida fica mais fácil de levar. Você tira um peso das suas costas. Você vive melhor, você vive a vida. Então é por isso que eu, com 2 filhos nos céus e minha esposa, pessoas, como é que pode, eles vivem assim como se nada tivesse? Não, aconteceu, temos saudades, né, dela, temos às vezes experiências fora do corpo, né, e tem pessoas que interpretam. Um detalhe que eu queria deixar muito importante: o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios 12, que ele não sabe se saiu do corpo ou se foi no corpo. Então isso é uma prova que ele foi no 3º céu. Então tem gente que fala assim: não pode ser. Como ele foi no 3º céu? Um detalhe: Deus não faz acepção de pessoa. Assim como o apóstolo Paulo foi, você pode ir também, eu posso ir, né? Eu tive uma experiência uma vez, que são muitas experiências. No início desse ano eu tive uma experiência que eu fui aos céus. Haviam vários homens e mulheres, não estavam de branco, estava todo mundo com veste normal, mas veste, claro, decente, né? Os céus é um lugar maravilhoso. E nisso vinha um homem até a mim conversar comigo. E conversamos, não lembro de nada, a não ser as últimas palavras dele. Conversamos muito. Aí, após a minha despedida dele, eu tinha que voltar a si mesmo. Aí falamos sobre... Ele foi e falou assim para mim: as coisas do Espírito é para os espirituais. As coisas da carne é para os carnais. Aí ele disse o versículo e o capítulo, aonde estava, né? E aí eu falei: realmente é verdade, isso daí que o senhor tem. Falou: então, nem todos vão entender. Você ainda está conseguindo entender, é um privilegiado, porque você busca as coisas do Espírito. Por isso que você está entendendo, e nós temos te dado suporte aqui dos céus, porque você está entendendo.
foi a única coisa que eu consegui gravar da conversa. Nós conversamos muito, mas foi a única. Na verdade, eu entendi quando eu voltei que eles só permitiram eu lembrar disso. É um outro detalhe também que eu tenho observado quando você sai fora do corpo. Tudo é controlado pelos céus. Mas agora vem a parte mais forte, que eu me emocionei. Cheguei a chorar e tudo, né, quando eu acordei aqui. Quando eu fui me despedir dele, que ele falou esses versículos, eu fui apertar a mão dele e perguntei a ele, poxa, agradeci a ele e perguntei a ele, eu falei assim, muito obrigado. Qual o nome do senhor mesmo? Aí ele falou assim, agora vem a parte mais forte. Ele apertou minha mão e falou assim, eu fui o apóstolo Paulo no planeta Terra. Rapaz. E aí já estou preparando já o segundo livro. Esse segundo livro eu já falo mais fora do corpo, né? O primeiro livro eu falo um pouquinho, mas eu falo de vários casos, até de pessoas famosas dos Estados Unidos e outros países tiveram experiência como essa. Bem, além dessas experiências, não vou ficar gravando um montão de vídeo, não, falar logo nesse daqui, pelo menos o máximo. Tudo fica mais fácil, tudo passa a ter mais sentido, né? As coisas ficam melhores. Um detalhe, você às vezes, eu tive fora do corpo experiências de ir para o futuro, coisas que ainda vão acontecer, que eu não posso falar, né? Coisas que vão acontecer daqui a alguns anos, não está muito longe não, está próximo. Outro detalhe importante, não se preocupa com esse negócio, o mundo vai acabar. Jesus está voltando, o mundo vai acabar, eu não sei o que lá, está vindo um meteoro. Pessoal, não se preocupa. Existe, segundo a ciência, eu comento isso no livro, mais de 1 bilhão de planetas, não só no nosso sistema solar, como em outros sistemas solares. Existem outros sóis, existem outras estrelas, tá? E isso é só o que o homem descobriu, fora o que o homem não sabe. Deus é infinito, pessoal. Então, se tiver que acabar esse mundo, vai se criar. Todos nós somos espíritos, vamos para um outro mundo. Recomeçar tudo de novo, e às vezes até melhor. Agora nós já temos uma outra mente, vamos começar melhor ainda, né? Vamos começar no rei. O próprio Jesus fala o quê? Um outro detalhe, isso daí é importante. Jesus fala, né, através de Apocalipse, ele cita o quê? João viu o quê? Um novo céu e uma nova terra. Então, tem várias formas de existir um novo céu, tá? Eu falo isso no livro também. O novo céu, eu creio que ele já está sendo feito, gradativamente. As pessoas já estão saindo daqui. Eu creio que o juízo, depois que eu voltei para o meu corpo, eu tive uma outra visão, que eu estou falando. Os juízos, após a morte, segue-se o juízo. Já diz, segue-se o juízo, já está bem claro. Então o juízo é automático. Deus vai esperar fazer uma fila de alma para jogar um por um. Não tem sentido isso. Não tem sentido. Tem que ter sentido e lógica. Outro detalhe, por que Deus já não pode estar começando essa nova terra aqui? Preparando uma nova terra. Como? Já trabalhando já. Estão nascendo crianças todos os dias. Vocês sabem quem são essas crianças? Quais os propósitos que elas vieram para esse mundo? Nós não sabemos, você sabe? Eu não sei. Eu tenho orientado muitos pais a conversar com a criança, com seus filhos, e prepararem eles para tornar o mundo melhor. Então, na verdade, pessoal, por mais que a gente tenha estatísticas, tenha teorias, né? Eu criei algumas por mim mesmo, porque depois que você sai do corpo, você passa a ter uma outra visão, você enxerga as coisas de forma diferente, totalmente diferente, né? Porque você interpretava uma coisa e passa a interpretar, você interpretava com uma venda nos olhos. Depois que você sai, a venda caiu, o véu caiu. Então você começa a enxergar tudo de forma diferente. Existem relatos, eu já vi testemunhos na internet de grandes empresários que criaram construções
civil, na área de construção civil, criaram prédios, criaram museu, tipo o Museu da Manhã, através da saída do corpo. Viram coisas no futuro e criaram em cima disso, do que viram. Tá me entendendo? Então existem inúmeros relatos. Então, já te passei já mais ou menos alguma coisa, né? Existem mais coisas, né? Mas agora não estou lembrado. Mas um detalhe importante, não fique ansioso, tá? Se você quiser ter uma experiência, faz igual eu falei com um amigo meu. Jesus, ele fala assim nos evangelhos: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então dobrei meu joelho, fechei meu quarto. Quando quiseres falar alguma coisa em particular, o próprio Jesus falou isso: entre no seu quarto, feche a porta e tal, e fale em particular. Então em particular eu conversei com ele, não estou conversando com você aqui agora. Falei: Jesus, eu gostaria de ter essa experiência. Eu gostaria de ter essa experiência. Aliás, eu gostaria de ter essa experiência de novo, porque eu tive sem pedir. Eu tive essa experiência sem pedir. E tudo o que acontece, a gente sabe, tudo na vida que acontece tem a permissão de Deus. O porquê, às vezes no início não entendemos, lá na frente hoje eu entendo. Que isso foi uma forma de amenizar a minha dor, da minha esposa. E a gente hoje leva uma vida numa boa. Não criamos, não levamos para um lado muito assim espiritual, religioso, não. A gente estuda, lê vários livros, porque o próprio apóstolo Paulo fala isso. Lê de tudo e retém o que é bom. O próprio apóstolo Paulo era perseguido pelos próprios apóstolos, os demais que não entendiam ele. Pedro até que entendia um pouquinho mais, mas os outros, a maioria era contra Paulo, porque ele tinha a visão totalmente aberta, ele não tinha a visão fechada, e tem pessoas que têm visão fechada, né? E tem pessoa que não quer abrir a visão dela, não quer abrir a mente, não, eu sou desse jeito e você assim até morrer. É um direito que ela tem, mas eu não, eu exploro, eu sou andarilho, eu gosto de conhecer, né? E falando com Jesus, falei: Senhor, me dê experiências, eu agora estou pedindo. E de lá para cá, até hoje, eu tenho experiência. Não parei, tá? Mas tive experiências ruins também, tá? Ruins assim, entre aspas, né? Mas houve necessidade, pedi para que Jesus me protegesse, simplesmente como confrontar um espírito fora do seu corpo. Eu já tive essa experiência. Por 3, 4, 5 vezes. Eu sair do corpo e confrontar o espírito. No nome de Jesus, sempre no nome de Jesus. Né? E ele se afastar. Como também já tive outras experiências que eu não posso falar aqui. De repente você não está preparado para ouvir o que eu vou falar. Existem coisas que eu não posso falar. Né? O básico do básico eu separei aqui na minha mente. Já falei o que tinha que falar para você. Mas é isso aí, viva a vida, tá? Viva a vida no teu corpo. Fora do corpo não. Mas fora do corpo foi legal, de vez em quando é legal essas experiências e viagens, que já fui em lugares lindos, né? Maravilhosos, é uma coisa tremenda. Que Deus te abençoe, tá? Não torne isso como uma religião. Tá? Deixa as coisas acontecer naturalmente, ora a Deus, fica forçando. Não tenho nada contra quem faz viagem astral, que é parecido com o que eu faço, mas só que toda vez que eu faço, eu já falei, eu peço ao Senhor: Jesus é o meu mestre, Ele é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu mestre, é o meu Salvador. Então toda vez que eu faço alguma coisa, eu peço a Ele. Se Ele autorizar, Ele tem lá o ministério dele, a equipe dele. Se eles acharem que é de direito meu sair, eles vão permitir. E vão ainda me levar aonde eu pedi, ou aonde eles acharem que precisa que me leve para me ver alguma coisa, que eu possa ter conhecimento, tá bom? Um forte abraço, viva a vida, tá bom? E fique tranquilo,
tá? Somos todos eternos. Uns dizem que somos imortais. Eu já considero imortal, eterno, tudo a mesma coisa, né? Porque eu penso assim, o nosso Criador, Deus, é eterno, né? Então ele fez o filho dele, eu penso assim, os filhos deles, meus filhos vão ser eternos também. Somos todos irmãos. Um forte abraço, nada de briga de religião, sai fora desse negócio. Um forte abraço, que Deus te abençoe, respeite o próximo, ame o próximo, busque a moral, seja uma pessoa de bom caráter, ande corretamente, para que quando terminar o seu tempo aqui, cumprir sua missão, você possa ir em paz e viver eternamente num lugar abençoado, num paraíso e maravilhoso com o Senhor Jesus, o nosso Rei, o nosso Mestre, o nosso Governador, o nosso líder, que rege tudo em nosso planeta. Um forte abraço. Shalom Adonai. Pastor Douglas Cavalcante. Douglas Cavalcante, fique à vontade, tá bom? Tchau, tchau. Fui!